Olá pessoal, esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos analisar a dependência ou independência linear de alguns conjuntos de vetores em R2. O primeiro exemplo trata do conjunto S formado pelos vetores V1, 1, 0 e V2, 0, 1. Para nós analisarmos se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, nós escrevemos uma combinação linear dos vetores V1 e V2 resultando no vetor nulo. Então, nós teremos A1 vezes 1, 0, mais A2 vezes 0, 1 igual a 0, 0, que nos dá A1, A2 igual a 0, 0. E, portanto, nós temos ali o coeficiente A1 igual a 0 e o coeficiente A2 igual a 0. Como todos os coeficientes da combinação linear são necessariamente iguais a 0, nós concluímos que o conjunto S é linearmente independente. Nenhum dos vetores desse conjunto é combinação linear do outro. Temos aqui a representação geométrica dos vetores V1 e V2 e vemos que, de fato, nenhum dos vetores é múltiplo escalar do outro. O exemplo 2 considera o conjunto S formado pelos vetores V1, 1, 0 e V2, 1, 1. Novamente, para verificar se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, nós vamos escrever uma combinação linear dos vetores V1 e V2 resultando no vetor nulo, que vai nos dar A1 vezes 1, 0, mais A2 vezes 1, 1, igual a 0, 0, que vai nos dar A1 mais A2, 2A2, igual a 0, 0. Da primeira coordenada, nós temos uma equação A1 mais A2 igual a 0, e da segunda coordenada, nós temos uma equação A2 igual a 0. Vejam que aqui nós temos um sistema homogêneo, né? E a solução desse sistema é A1 igual a 0 e A2 igual a 0. É importante ressaltar aqui que, dado esse sistema homogêneo que nós obtivemos, nós não precisamos necessariamente resolver esse sistema. O que nós precisamos saber é se esse sistema é um sistema possível determinado, que tem apenas a solução trivial, o que indica que nós teremos um conjunto linearmente independente, ou se esse sistema é um sistema possível indeterminado, que vai ter infinitas soluções, o que nos indica que o conjunto é linearmente dependente. Nesse caso, esse é um sistema possível determinado que possui apenas a solução trivial, onde os coeficientes A1 e A2 da combinação linear são necessariamente iguais a 0. E, portanto, o conjunto é linearmente independente. Nenhum dos vetores é a combinação linear dos outros. Temos aqui a representação geométrica dos vetores V1 e V2, e vemos que, de fato, nenhum desses vetores é múltiplo escalar do outro. No exemplo 3, nós temos o conjunto S formado pelos vetores V1, 1, 0, V2, 0, 1 e V3, 1, 1. Para analisarmos se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, nós escrevemos uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 igual ao vetor nulo. Então, nós teremos A1 vezes 1, 0, mais A2 vezes 0, 1, mais A3 vezes 1, 1, igual a 0, 0, que nos dá A1 mais A3, A2 mais A3 igual a 0, 0. Da primeira coordenada, nós temos a equação A1 mais A3 igual a 0. E da segunda coordenada, nós temos a equação A2 mais A3 igual a 0. Esse é um sistema possível indeterminado, que tem infinitas soluções, e, portanto, nós podemos concluir que esse conjunto S é linearmente dependente. Pelo menos um dos vetores desse conjunto é combinação linear dos demais vetores. Vejam aqui a representação geométrica dos vetores V1, V2 e V3. E vejam que nós podemos obter, por exemplo, o vetor V3 a partir dos vetores V1 e V2. O que caracteriza que pelo menos o vetor V3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1 e V2. Se nós resolvermos o sistema homogêneo que obtivemos aqui, veremos que as soluções dele são dadas por A1 igual a menos A3 e A2 igual a menos A3. Então, nós temos aqui um sistema possível indeterminado com grau de liberdade 1. Para obter soluções para esse sistema, nós atribuímos valores para A3 e, com isso, obtemos os valores de A1 e A2. Fazendo, por exemplo, o A3 igual a 1, nós teremos A1 igual a menos 1 e A2 igual a menos 1. Isso significa que existe uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 resultando no vetor nulo, com coeficientes A1 igual a menos 1, A2 igual a menos 1 e A3 igual a 1. Então, nós teremos menos 1 V1, menos 1 V2, mais 1 V3 igual ao vetor nulo. E, portanto, é possível isolarmos o vetor V3 como sendo V1 mais V2, e fica bem claro aqui que o vetor V3 é combinação linear dos vetores V1 e V2.
Mas também seria possível isolar o vetor V2 como menos V1 mais V3. E então também é possível escrever o vetor V2 como combinação linear dos vetores V1 e V3. E ainda poderíamos isolar V1 como sendo menos V2 mais V3, e vemos que também temos o vetor V1 como combinação linear dos vetores V2 e V3. Se nós pensarmos no subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3, esse subespaço também poderia ser gerado simplesmente pelos vetores V1 e V2, porque V3 é a combinação linear de V1 e V2, ou ele também poderia simplesmente ser gerado pelos vetores V1 e V3, porque V2 é a combinação linear de V1 e V3, assim como ele também poderia ser gerado simplesmente pelos vetores V2 e V3, porque V1 é combinação linear de V2 e V3. No exemplo 4, nós temos o conjunto S formado pelos vetores V1, 1, 2 e V2, 2, 4. Vamos analisar se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, fazendo uma combinação linear dos vetores V1 e V2 igual ao vetor nulo. Então, teremos A1 vezes 1, 2, mais A2 vezes 2, 4, igual a 0, 0. O que nos dá A1 mais 2A2, 2A1 mais 4A2, igual a 0, 0. Da primeira coordenada, nós temos a equação A1 mais 2A2 igual a 0. Da segunda coordenada, nós temos a equação 2A1 mais 4A2 igual a 0. E esse é um sistema possível indeterminado, que tem infinitas soluções, e, portanto, nós podemos concluir que o conjunto S é linearmente dependente. Um dos vetores desse conjunto é a combinação linear do outro. Vejam aqui a representação geométrica dos vetores V1 e V2, e vejam que, de fato, os vetores V1 e V2 são múltiplos escalares um do outro. Se nós resolvermos esse sistema homogêneo, nós vemos que nós temos um sistema possível indeterminado com grau de liberdade 1, que tem soluções com A1 igual a menos 2A2. Fazendo, por exemplo, o A2 igual a 1, nós teremos o A1 igual a menos 2, e então temos uma combinação linear dos vetores V1 e V2 resultando no vetor nulo, com coeficientes A1 igual a menos 2 e A2 igual a 1. Ou seja, podemos escrever menos 2V1 mais 1V2 igual ao vetor nulo. E aí nós conseguimos aqui, por exemplo, isolar o vetor V2 como 2 vezes o vetor V1. E vemos que o vetor V2 é uma combinação linear do vetor V1. Da mesma forma, nós também podemos isolar o vetor V1 como meio vezes o vetor V2. E vemos que o vetor V1 é uma combinação linear do vetor V2. Então, se nós pensarmos no subespaço gerado pelos vetores V1 e V2, esse subespaço pode ser gerado simplesmente pelo vetor V1, porque o vetor V2 é a combinação linear de V1, ou ele pode simplesmente ser gerado pelo vetor V2, porque o vetor V1 é uma combinação linear de V2. E o exemplo 5 trata do conjunto S formado pelo vetor V1, 1, 2. Para saber se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, nós escrevemos uma combinação linear do vetor V1 igual ao vetor nulo. Então, teremos A1 vezes 1, 2 igual a 0, 0, que nos dá A1, 2A1 igual a 0, 0, que implica em A1 igual a 0, e, portanto, como o coeficiente da combinação linear é necessariamente igual a 0, esse conjunto é linearmente independente. De fato, nós já tínhamos visto no vídeo anterior um teorema que diz que um único vetor é sempre linearmente independente. Aqui nós temos a representação geométrica do vetor V1, e podemos lembrar ainda que o subespaço gerado pelo vetor V1 é a reta y igual a 2x, que realmente o vetor V1 é necessário para gerar esse subespaço, porque se nós retirarmos o vetor V1 aqui do conjunto gerador, nós deixamos de gerar esse subespaço e passaríamos a gerar o subespaço que contém apenas o vetor nulo. É possível nós estabelecermos uma relação entre a dependência e independência linear de um conjunto de vetores em R2 com o seu comportamento geométrico. Para um conjunto de vetores em R2, nós teremos as seguintes possibilidades. Um único vetor, como já vimos no teorema do vídeo anterior, é sempre linearmente independente. Para um conjunto com dois vetores, se nenhum desses vetores for múltiplo escalar do outro, ou seja, se eles não forem paralelos, o conjunto vai ser linearmente independente. Agora, se para esses dois vetores um for múltiplo escalar do outro, ou seja, se eles forem paralelos, então o conjunto é linearmente dependente. Três ou mais vetores vão sempre formar um conjunto linearmente dependente, porque o sistema homogêneo correspondente ao problema vai ter mais incógnitas do que equações, sendo, portanto, um sistema possível indeterminado.